Olá, conversadoras e conversadores de elevador. Estamos aqui mais uma vez para a gente dar continuidade à série sobre os KPIs, sobre os indicadores que nós podemos colocar, implantar para a área comercial e a gente entender para onde está indo nossa empresa, qual está sendo o desempenho da nossa área comercial. E antes a gente começar a falar sobre esse tema, gostaria de agradecer o nosso apoiador oficial, a Infolev, a empresa que mais treina técnicos no nosso segmento, agora apoiando também o desenvolvimento e o compartilhamento das informações da área comercial. É pelo apoio da Infolev que nós estamos aqui fazendo esse trabalho de divulgação. Bora lá falar sobre indicadores de desempenho da área comercial que trabalha na proteção do portfólio na carteira? Então, para a gente começar a falar sobre esse tema, a gente começou falando, né, dos indicadores de uma forma geral, aqueles indicadores que são os mais usuais para o nosso segmento. Aí eu fiz um episódio específico para os indicadores de desempenho para a área da captação, e agora a gente vai falar sobre os indicadores comerciais que a gente pode colocar para aqueles consultores que atuam na carteira, na proteção do portfólio, no relacionamento com o cliente, no dia a dia, tá? Então, nós sabemos que as empresas têm tamanhos diferenciados, né? As conservadoras têm aí carteiras de equipamentos que variam de 50 equipamentos até 3.000, 5.000 equipamentos na carteira. Então, dependendo do tamanho da conservadora, da dinâmica da conservadora, a gente vai ter uma equipe mais especializada, mais voltada e mais focada numa atividade. De qualquer forma, se você tem uma pessoa só que faz todas as atividades comerciais na sua empresa, ainda assim vale a pena implantar alguns desses indicadores para que você entenda como que está o crescimento da sua empresa. É o que a gente fala, né? Na nossa conta doméstica, né, ou no nossa empresa, aquilo que a gente não acompanha, aquilo que a gente não vê no dia a dia, a gente perde a noção e a gente deixa de crescer e deixa de ter sinais que a gente precisaria atuar em cima daquilo, tá? Então, bora lá. Nas empresas em que a gente já percebe uma carteira ou em crescimento ou uma carteira com um número maior de clientes, que já não é possível a gente sustentar só com a presença do coordenador técnico, né? É muito salutar a gente enxergar equipes que trabalham de forma integrada, né? Mas que têm perfis e comportamentos direcionados para atuar ou na captação, né? Que é um consultor mais agressivo, que tem menos medo de receber não, que faz um trabalho mais a médio e a longo prazo, porque a prospecção é mais demorada, né? E a gente tem um perfil de comercial que ele é mais relacionamento, que ele gosta de conhecer os clientes que estão ali, ele gosta de conhecer a história daquele contrato, e esse perfil é o perfil que a gente mais encontra na área comercial, cuidando, né, dos clientes que já estão na carteira, cuidando dos equipamentos que estão no nosso portfólio, tá? E aí, como que a gente faz para medir se essa equipe, né, está atuando e está tendo um bom desempenho, tá? Eu separei aqui 7 indicadores para você olhar. Claro que você não precisa implementar todos, né? Mas se você tiver algum controle sobre eles, eu acho que vai ser bem interessante e você já vai começar a ter resultados rapidamente, tá? Então, o primeiro indicador, que é o mais usual que a gente encontra em todas as empresas, né, é o controle das perdas, tá? Então, o que é controlar as perdas, né? A quantidade de clientes que eu perco mensalmente. E a quantidade de clientes que eu perco mensalmente precisa ser medida através da quantidade de equipamentos e também pela quantidade de contrato, né? Por que que isso é fundamental? Porque nem sempre perder é, um contrato esse mês e perder 3 contratos o mês que vem, significa a mesma coisa, né? Então, esse mês eu posso perder um contrato com 15 equipamentos e o mês que vem perder 3 contratos com 6 equipamentos. Então, é muito importante eu controlar as perdas todos os meses na minha carteira. E esse número precisa ser compartilhado com a equipe comercial e com toda a empresa.
Um outro KPI muito importante para a área de portfólio é controlar aqueles clientes que foram revertidos. Então, são clientes que mandaram uma carta de cancelamento, trouxeram uma empresa, né, com uma proposta para negociar, e ainda assim, depois de uma boa negociação com a nossa empresa, a gente conseguiu reverter essa intenção de cancelamento. Esse ponto, ele é muito importante para as empresas montadoras de equipamentos, né, que a gente também fala como fabricantes, e que trazem equipamentos para a carteira, fazem o crescimento da carteira através dos equipamentos novos. Então, essas empresas, elas têm muito interesse em negociar até o fim e não deixar o cliente sair da carteira. Nas multimarcas, esse empenho, esse esforço, eu tenho percebido que ele não é tão forte quanto nas montadoras, mas é importante você acompanhar quantos clientes deram uma intenção de cancelamento, quantos reverteram e como você conseguiu fazer essa reversão, né? Por isso que é fundamental a gente acompanhar os revertidos também em quantidade de equipamento, quantidade de contrato e o motivo que me ajudou a reverter. Pode ser que eu esteja implantando um novo aprendizado para o meu cliente, e isso contamina, que se ele mandar uma carta de cancelamento pedindo redução, eu vou abaixar as calças, que é um termo que a gente usa bastante na área comercial, para segurar ele em carteira, e ele vai acostumar. Isso foi muito comum na época em que os cartões de crédito tinham uma anuidade muito grande e a gente fazia esse movimento. Todo ano a gente mandava uma cartinha de cancelamento para abater a anuidade. Isso também eu vi numa montadora que eu trabalhei, tá? Bom, quarto KPI importantíssimo, esse é fundamental. Ele vai estar presente na captação, mas ele tem que estar presente aqui também. Quantos equipamentos novos eu recebi no meu portfólio esse mês? Por equipamento e por contrato. O que vai me dizer esses três, perdidos, revertidos e novos? Vai me dizer se a minha carteira está com uma tendência de crescimento ou de encolhimento, tanto por quantidade de equipamento quanto por valor e tipo de contrato. Isso é fundamental para eu entender a saúde financeira da minha empresa. Eu vejo que tem muitas conservadoras que se preocupam muito mais com indicadores de venda de peças, né? Porque é daí que vem a maior rentabilidade da empresa. Mas se a gente não controla a quantidade de equipamentos, a quantidade de clientes que têm entrada e saída da nossa carteira, essa outra medição, ela fica capenga, porque elas estão totalmente amarradas, e isso você sabe. O quinto KPI, importantíssimo para a gente medir, e isso tem que ser mensalmente, a gente não pode deixar para fazer isso uma vez na vida, que são os tipos de contrato na minha carteira. Eu tinha 50 contratos de conservação, 30 de MU e 5 de full, lá no começo do ano. E eu começo a ver uma mudança nesse tipos de contrato, eu preciso avaliar o que está acontecendo. Por que será que tem tantos clientes me pedindo a modalidade de contrato full, que é aquele que cobre todas as peças? O que está acontecendo? Será que está valendo a pena eu aumentar a minha carteira baseada, né, num contrato que prevê a cobertura de todas as peças? A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de contrato, e tem um episódio específico, não é um episódio, é um chamado de emergência específico sobre esse tema, que é o contrato full. Normalmente, o contrato full é uma armadilha para a conservadora e também para o cliente. Então, dá uma olhada lá, corre lá, porque tem informação sobre isso. O sexto KPI, esse, assim, é o que eu vejo com maior dificuldade de controle das conservadoras multimarcas, que é o controle das margens dos meus contratos. Se isso já é difícil de ser controlado na realidade pelas fabricantes, pelas multinacionais, quanto mais por empresas menores. Deveria ser muito mais fácil, porque se eu estou numa empresa menor, eu tenho mais controle.
dos custos do meu contrato, da quantidade de mão de obra que eu aplico, da quantidade de peças que eu tenho aplicado ali naquele contrato e o quanto ele me rende é, mensalmente. Numa empresa muito maior, as margens eram bem mais muito mais difícil a gente controlar. E aí tem um termo que usava na empresa em que eu trabalhava, que era o controle de C1. O que é o C1? Eu já expliquei também num dos episódios aqui do Conversa de Elevador, né? É aquela rentabilidade que eu tenho com aquele contrato quando eu tiro todos os custos direto. Eu pego o valor do contrato que o cliente me paga, eu tiro o custo do colaborador que atende esse contrato, eu tiro a quantidade de material que eu utilizo para manter aquele contrato, então estopa, óleo de lubrificação, o transporte que leva o meu técnico para fazer a manutenção daquele contrato, e aí com isso, eu tirando esses custos diretos, eu consigo ter um maior controle daquilo que está sobrando para a minha empresa, não como lucro, porque depois a gente ainda vai ter os outros custos, né, os indiretos, que é o pessoal do escritório, do financeiro, né, o almoxarifado, que são estruturas que estão ali dando suporte para o meu cliente, mas que não estão atuando diretamente naquele contrato. E eu consigo ter uma clareza melhor se a minha carteira realmente está sustentável. E por último, esse é falado, mas eu vejo com menos controle, que é a quantidade de gratuidade que eu tenho na minha carteira. Tanto a gratuidade que veio do cliente novo, então eu precisei dar gratuidade para trazer ele para a minha carteira, quanto aquela gratuidade que eu dou para a reversão da intenção de cancelamento, então, eu preciso controlar essa gratuidade. E tem uma gratuidade que essa é um tabu de falar no nosso segmento, mas ela existe e ela precisa ser bastante controlada. É aquela gratuidade exigida pelo cliente porque a preventiva não foi feita dentro do mês vigente. É um tabu, porque dentro do contrato está previsto que a gente vá mensalmente no condomínio. Mas sabemos, todos nós que trabalhamos nesse segmento, sabemos que dependendo do período, do momento, se a gente tem uma época de muitas chuvas com muitos chamados, se a gente tem um afastamento muito grande de técnicos, como na época do Covid, quando a gente tem um desequilíbrio ali da equipe, né? Então, alguns técnicos que pediram demissão e a gente ainda não conseguiu contratar técnicos para cobrir, que a gente não consegue cumprir o planejamento da manutenção. E o cliente que acompanha, que é atento, ele vai verificar que não aconteceu e vai pedir a gratuidade. E isso é um controle importantíssimo para a área comercial, não só pelo impacto financeiro disso, mas para acompanhar esse cliente de perto e deixar muito claro o que levou essa falha, nessa falta da manutenção, e quando essa manutenção foi feita para recuperar esse tempo que foi perdido, né? Então, se estava previsto fazer a preventiva no dia 28 desse mês e ela não foi feita, e foi feita no dia 3 do mês que vem, isso precisa ser clareado pelo consultor em relação ao cliente. Se essa manutenção vai ser feita sem custo, porque a, a, a mensalidade do mês anterior foi dada em gratuidade, que são questões, negociações comerciais. Mas isso é muito importante a gente acompanhar. Isso é um tabu, a gente quase não fala, mas acontece. Então, eu separei esses 7 KPIs, que eu acredito que se a gente tiver pelo menos os 3 primeiros, a gente já começa a ter um controle melhor do desenvolvimento da nossa carteira, tanto na parte financeira, né, quanto no controle da quantidade de equipamentos que eu tenho em carteira, para dar conta da equipe técnica que eu preciso ter à minha disposição. Muitas vezes, o empreendedor da conservadora, ele não consegue perceber que a atuação da área comercial é muito mais ampla, é muito maior do que só fazer a venda do contrato ou a venda da peça. A área comercial, ela traz informações muito importantes para que eu possa atuar de uma forma mais estratégica e planejada na minha área operacional.
Então, se a minha equipe comercial tem bons controles e sabe a quantidade de equipamentos que estão em negociação, de contratos que tem em negociação, que eles acreditam que vai ser cancelado no mês seguinte, e a quantidade de equipamentos que vão entrar na minha carteira, eu consigo ter um planejamento muito melhor ali na minha área técnica. E muitas vezes o empresário ele não dá esse valor para a área comercial, ele só quer o resultado da venda no final do mês. É um erro, porque quando a gente tem profissionais na área comercial mais estratégicos, a empresa ganha, o cliente ganha, e principalmente o consultor também, porque ele é valorizado nas suas entregas. Esse é o recadinho dos KPIs aí da área de manutenção da carteira, né? Daquele consultor que fica ali cuidando da carteira. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Nós ultrapassamos mais de 250 seguidores no canal do YouTube, estou muito feliz. É o que eu comento, o nosso canal é pequeno, mas ele é totalmente orgânico. Aqui não tem seguidor comprado, aqui não tem seguidor para fazer peso. Aqui só tem gente da nossa área que quer trocar, quer compartilhar, quer crescer e quer profissionalizar o nosso segmento. Então, ó, faz a sua inscrição, se você ainda não fez, ou manda para um colega, para alguém que está precisando de informação, e vamos crescer o canal de forma orgânica e bem profissional. É isso aí, até o próximo episódio. Tchau, tchau.